Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana se passou, o final de semana chegou, e nós temos muito a agradecer a Deus pelo cuidado dele, pela proteção e por podermos parar um pouquinho, meditar na palavra de Deus. Vamos fazer aqui o resumão do nosso guia de estudos bíblicos semanal, é estudado no mundo inteiro e vai ser uma bênção podermos compartilhar com vocês. O tema do trimestre é a verdade presente em Deuteronômio e o tema dessa semana foi os estrangeiros no meio de vocês. E o texto principal, que nós vamos ler para vocês, está aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19. Meu nome é Nilson Caetano e a gente fala aqui de Campinas, São Paulo, diretamente para vocês aí. O texto bíblico diz assim, ó: portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esses momentos onde a gente pode refletir, recapitular os principais tópicos do estudo bíblico dessa semana. Toma-nos em tuas mãos, nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Os estrangeiros no meio de vocês é o tema geral. Agora, olha que interessante. Deus aconselhou os israelitas a não tratarem os estrangeiros como eles haviam sido tratados lá na terra do Egito. Está ali em Deuteronômio capítulo 10. Eles precisavam manifestar duas coisas para com os estrangeiros. Em primeiro lugar, simpatia. Em segundo lugar, respeito aos estrangeiros. Olha como que Deus ensina como que devemos lidar com as pessoas que são estrangeiras no nosso meio. Deuteronômio 5,4 é uma prova disso, diz assim, ó: o sábado é dedicado ao Senhor. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que descansem como você. Olha que a lei do sábado envolvia até o estrangeiro, nem ele, que estava hospedado na sua casa, poderia desenvolver nenhum tipo de trabalho. Ou seja, o sábado é apresentado como uma bênção e como um privilégio que não poderia ser desfrutado apenas pelo nativo, e sim pelo estrangeiro também que estivesse em sua casa. Agora, circuncida em seu coração é um outro texto importante que a gente precisa refletir, porque o Espírito Santo é que transforma o coração humano, e Moisés, ele transmitiu muito bem esse pensamento, esse conceito, essa ideia. O processo de mudança ocorre assim: em primeiro lugar, o coração egoísta deve ser circuncidado. O coração egoísta precisa ser transformado, moldado, conectado com Deus. O coração é substituído através de um milagre feito pelo Espírito Santo. É ele que pode fazer esse milagre no coração da gente. Em terceiro lugar, o coração renovado é, então, habitado pelo Senhor. É isso que acontece quando Deus transforma o nosso coração. João, por exemplo, usou uma linguagem forte para descrever o amor ao próximo como um indício do verdadeiro amor a Deus. E João, ele apresenta isso ali em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Então, eu devo amar ao próximo, mas esse amor ao próximo é a expressão do meu amor para com o Senhor. Ame o estrangeiro é um conselho bíblico, é um mandamento bíblico, porque a justiça social exige a valorização do próximo, do outro, pois todos foram criados à imagem de Deus. Há um destaque para declarações proféticas do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, para a prática do bem, existe esse destaque. A prática também do amor e a prática da justiça. Três pilares fundamentais que têm a ver com justiça social na Bíblia. Amem o estrangeiro. Vocês foram estrangeiros no Egito. Esse é o motivo porque Deus passou esse mandamento para eles. Porque o Senhor ordenou que o seu povo amasse os estrangeiros para que eles fossem alcançados e porque eles mesmos haviam sido estrangeiros ali na terra do Egito. E haviam três pontos importantes aqui que a gente precisa relembrar. Em primeiro lugar, havia uma profecia que dizia que Israel seria estrangeiro, viveria ali no cativeiro, na verdade, né, como estrangeiros, numa terra longínqua, num idioma diferente, e eles deveriam lembrar disso. A profecia se cumpriu, de fato, eles se tornaram estrangeiros, está aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 8 ao 14, estrangeiros ali no Egito. E a profecia foi lembrado, Israel foi estrangeiro. Então, três pontos da profecia, porque quando o assunto era direitos humanos, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas deveriam ser tratados com a mesma imparcialidade e justiça com que os israelitas também eram tratados, ou seja, o tratamento dado ao cidadão deveria ser dado também ao estrangeiro. Esse é o conceito bíblico de justiça social, um tratamento igual para todos, porque todos somos iguais, todos somos humanos. Julgue com justiça, um outro princípio bíblico, porque todos os crentes, eles são chamados ali a refletir o caráter de Deus. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. E ele exige de todos a estrita prática da justiça. Porque, em primeiro lugar, praticar a justiça é um mandamento do Senhor. Julgar com justiça é algo que ele também nos pede. Enxergar com justiça e também meditar na justiça.
A palavra de Deus diz que nós somos salvos também por meio da justiça de Deus. Ele é justo e precisamos agir com justiça para com as pessoas também. É uma religião pura diante de Deus. Deuteronômio 24 destaca e mostra que o Senhor se preocupa com a dignidade humana. Oprimir os outros é um pecado grave aos olhos de Deus. Em Tiago 1, versículo 26 e 27, são encontrados ali alguns conceitos semelhantes ao apresentar a religião pura. Em primeiro lugar, a religião pura nos ajuda a controlar a nossa língua, para que a gente não possa ferir as pessoas, magoar as pessoas, mas apenas usar palavras de bênção. Em segundo lugar, rejeitar as influências negativas do mundo secular, as influências seculares, que são negativas para o nosso caráter e também para a nossa vida. Em terceiro lugar, cuidar dos pobres. A Bíblia apresenta um quarteto da vulnerabilidade: o pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Você vai ver isso sendo repetido em vários lugares no Antigo Testamento. A Bíblia apresentando a maneira como a gente deve agir com justiça social, cuidando desse quarteto da vulnerabilidade: o pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Pessoas muito amadas, não só esse quarteto, mas, lógico, todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a Bíblia menciona constantemente esses 4 grupos de pessoas. Bom, e para concluir, o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra também os líderes. Os estrangeiros, os pobres, os desfavorecidos, eles eram negligenciados. E Deus dá um mandamento para que o povo pudesse cuidar dessas pessoas. Em primeiro lugar, Israel deveria se lembrar que eles foram estrangeiros na terra do Egito. Em segundo lugar, o cristão deve se lembrar que foi perdoado por Jesus. Então, se nós somos perdoados, precisamos também perdoar as pessoas. A maneira pela qual Deus trata o seu povo deve impactar na forma como o seu povo trata o semelhante. E Jesus disse: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E Jesus, ele é a fonte do amor e nos ensinou a buscar justiça no mundo. Justiça no sentido de que as pessoas precisam se conectar conosco, precisamos nos conectar com elas e tratá-las como pessoas iguais a nós. Você está em busca de justiça? Deus vai te ajudar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai eterno, nosso Deus, obrigado, Senhor, pelos conselhos da Tua palavra, pela maneira como o Teu reino é apresentado na Tua palavra, porque sabemos que é um reino de amor, de justiça e também de paz. Toma-nos em Tuas mãos e usa-nos como instrumentos da Tua justiça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana.